Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça entre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno Cordeiro de Deus, digno Cordeiro que a morte venceu, digno Cordeiro de Deus, digno Cordeiro que a morte venceu, digno Cordeiro de Deus, digno Cordeiro que a morte venceu, digno Cordeiro de Deus, digno. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida
canto, porque hoje livre sou. Se Deus fizer, Ele é Deus. Bom dia a todos, meus irmãos, meus queridos, como estão a todos? Espero que todos estejam bem, que Deus abençoe você que entrou em contato com esta mensagem, com este vídeo, e que Deus alcance a sua vida, o seu coração, com aquilo que vamos meditar à frente. Quero parabenizá-los como brasileiros por 199 anos que celebramos a nossa independência, nos tornamos um país, né? 199 anos, olha, em que o Brasil se torna um país independente de Portugal. Quanta coisa já aconteceu, né, meus irmãos? Quanta coisa tem acontecido nos dias de hoje. Eu quero agradecer a todos que, de certa forma, têm expressado o seu patriotismo, o seu amor à pátria, trabalhando, educando seus filhos, orando por essa nação, para que se cumpra aquele versículo. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Celebrações à parte, nós vamos continuar com o estudo de Filipenses. Na aula passada, no encontro passado, nós meditamos a respeito dos 3 primeiros versículos, né? E agora Paulo vai expressar aqui o seu currículo, né? Ele vai colocar o seu currículo em voga, né? Vai falar das suas condições como ministro, como herdeiro, da sua herança genética e tudo. E a gente vai perceber que a diferença dele para com os cães, para com os maus obreiros, para com a falsa circuncisão, é que ele não confiava em si mesmo. Ele não fazia menção da sua condição social, da sua situação civil, educacional, religiosa. Ele simplesmente expõe isso como algo inútil para expressar a Jesus, para demonstrar de Jesus, para dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder, toda a adoração ao Pai. E não assim. A sua postura diverge dessas pessoas que confiam na sua carne, diverge dessas pessoas que fazem uso de suas prerrogativas, de títulos. Ou você sabe com quem você está falando, você sabe isso, você sabe aquilo, sabe quem eu sou, como se ele fosse superior a alguém. Se Deus não faz acepção de pessoas, ele lida com a gente no mesmo nível. Não há diferença entre homem e mulher, branco e colorido, eu sou colorido, inteligente e burro, de direita e de esquerda, não há diferença. De apóstolo para leigo, de padre para papa, de soldado para general, de faxineiro de uma empresa para o dono da empresa. Não há diferença. Por isso a igreja é a comunhão de todas essas pessoas que fazem parte de uma comunidade, que expressa o amor, que louva pelo amor, que adora a Deus no Espírito em amor, para que unidos possam construir uma realidade social melhor. Onde estiverem inseridos, igreja é o sacerdócio social. Por isso que ele inicia o Pai Nosso, né? Ele é Pai, mas ele é nosso. Ele é tão meu que eu quero compartilhar com os outros. E é o que Paulo vai expressar aqui, nessa breve meditação que nós vamos ter, em Filipenses capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 11. Pega a tua Bíblia aí e vamos ler juntos.
Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco, como refúgio, para conseguir Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que proceda da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para conhecer e o poder da sua ressurreição, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Oremos. Pai querido, muito obrigado. Nós queremos te agradecer por este momento eterno em nossas vidas e pedir que o Senhor escreva nas tábuas de carne do nosso coração esta meditação, para que a gente possa tomar a forma, para que a gente possa nos conformar à tua vontade. Que o Senhor possa dar uma forma a este vaso, para que seja usado para a tua glória, Senhor. A partir deste estudo, dessa meditação, de sua prática, é o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que Paulo afirma aqui é o quê? Que ele poderia até confiar, né, cara? Bom, se você quer comparar o seu currículo comigo, se você acha que você é alguma coisa, vamos comparar então. Veja, ele estava trazendo o quê? Uma defesa da sua fé. A defesa do evangelho, que rompeu completamente com o estatuto legal mosaico. Não há como seguir os dois. O legalismo e a fé libertadora. A lei e a graça. Não há como seguir a condenação e a misericórdia. Porque a lei não salva ninguém. Ela simplesmente prova para o homem que ele é pecador. E por causa disso eram instituídos sacrifícios no templo, no altar, no derramamento de sangue de animais puros. E que, com a continuação do trabalho sacerdotal de Israel, foi completamente deturpado, contaminado, corrompido, se você ler o livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, onde Deus se cala 400 anos e vem com a solução, Jesus Cristo. Então, ele faz uso de seu currículo. Olha, se você acha que você pode confiar na carne, olha o meu currículo. Eu nasci numa família de hebreu, eu vim da tribo de Benjamim, eu adentrei a nação de Israel no 8º dia, quando fui circuncidado. Versículo 5. E, com o decorrer da doutrina da sua família, ele se tornou fariseu. Se havia uma seita dentro do judaísmo extremamente radical e zelosa para com o Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esta seita procurava decorar estes livros. Com 14 anos, no bar mitzvah de um judeu fariseu, ele já sabia de cor. Eles viviam lendo e decorando estes livros.
Então, o farisaísmo, ele era extremamente rigoroso, legalista. E por causa deste zelo, por causa desta formação, por causa da sua base doutrinária, ele não aceitava o Evangelho de Jesus Cristo. Ele era contrário ao Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho de Jesus Cristo era contrário à lei mosaica, ao Pentateuco. Por quê? Eles julgavam que Deus iria se manifestar para a glória de Israel. Eles julgavam que Deus ia cumprir esta lei e Israel seria exaltada acima das nações como guardiã da lei. Mas com a vinda de Jesus Cristo, João Batista prova que todo aquele serviço no templo, todas aquelas autoridades religiosas que eram políticas, estavam corrompidas. Com a oferta de animais ali no pátio dos gentios, onde Jesus pega um azarrogue de corda e sai tocando, quebrando com o câmbio da moeda romana pela moeda do templo, enfim, toda aquela corrupção, os animais impuros, sacerdotes completamente sem zelo algum. E Deus vai falar no deserto. Já ninguém mais ouvia Deus no templo. Deus vai falar no deserto, através de João Batista, a quem Jesus afirma que nunca houve um homem nascido de mulher como João Batista. E a quem ele chama estas autoridades político-religiosas de raça de víboras. Então, este zelo fazia com que Paulo, antigamente Saulo, perseguisse a fé cristã. Perseguisse os homens e mulheres romanos e gregos que estavam se convertendo ao caminho, usando a afirmação de João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a primeira vez que os homens são chamados de cristãos é em Antioquia. Mas antes disso, era o caminho. Eram aqueles do caminho. Daquele judeu que foi condenado por não guardar a lei. Olha só. Que foi condenado por falar que ia destruir o templo. Ia reerguê-lo em 3 dias. Puxa vida. Você vê a distorção da narrativa? Você vê o fake news religioso? Político-religioso? Você vê como ela distorce a verdade? Temos vivido isso nos dias de hoje, no aspecto político. A distorção da verdade. As narrativas mentirosas acusando as pessoas daquilo que elas realmente não são. Enquanto que aqueles que propagam a mentira são ditos, não, neles não pode se tocar. É interessante, né? Esse paralelo que a palavra de Deus faz. E eles consultam um homem muito sábio, que era líder deles, que se chama Gamaliel. E lá em Atos, no capítulo 5, deixa eu achar aqui, os discípulos ali pregando no templo, né, e cheios do poder do Espírito, né, eles acusam os judeus de estarem cometendo um erro ali. Porque se Deus está instruindo eles a ir e fazer a obra, os discípulos não podem obedecer aos homens, mas a Deus. E aí no versículo 33 ao versículo 39, olha o que acontece. Quando eles ouvem, né, a respeito da palavra, a respeito da salvação por meio do judeu chamado Jesus. Eles, porém, as autoridades político-religiosas, eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Uma palavra de conciliação, uma palavra de sabedoria, um conselho. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa,
ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Olha quantos falsos messias se levantavam naquela época. Mas ele foi morto. E todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Era um Henrique Cristo, né? Vamos pensar assim. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, quando Jesus estava nascendo, olha, e levou muitos consigo. Também este pereceu. E todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Aí vem a palavra de sabedoria de um homem já maduro, de um homem temente a Deus, de um homem que analisa as coisas em vários prismas, e não somente no seu coração egocêntrico, fazendo uso de algo que o cega. Pense como o outro pensa. Avalie as afirmações como nas bases que o outro tem, nas experiências que o outro teve, e não na sua capacidade de falar a verdade, mesmo que ele coloque em você títulos que você não tem, que não são Deus. Porque a retórica, às vezes, a briga, às vezes, parte para a esfera de um julgamento pessoal. Chama a gente de gado, chama a gente de burro, chama a gente de ignorante, né? Chama a gente de crianças, porque pregamos o evangelho, uma determinada posição conservadora da sociedade. São clichês, são narrativas que não expõem a nossa concepção, porque defendemos pautas cristãs. Defendemos uma visão cristã na sociedade. Conservadora. Sacerdotal, intercedendo por todos. E, na realidade, não agradando a todos. Por quê? Quem vai se submeter à doutrina? Quem vai se abster voluntariamente de pecar? Quem vai se abster voluntariamente e dar honra e glória ao Senhor e se abater, diminuir, aprender a se matar, a matar o seu ego diante de Deus, e para que Deus brilhe, a matar a sua vontade diante da palavra, para que a palavra brilhe, para ser achado como um adorador que adora a Deus, não num coração enganoso, cheio de prerrogativas egocêntricas, mas de um coração que humildemente se submete em amor à palavra. E cumpre, e realiza, e pratica aquilo que a palavra diz. Uma multidão de conselhos à sabedoria. E olha como neste conselho houve sabedoria. Por isso que é importante, meus irmãos, vocês consultarem. Se estão com alguma dúvida, consultem os mais velhos. Consultem os líderes. Isso é sabedoria. Para que a sua palavra seja sim, sim e não, não. No versículo 38 e 39, ele afirma, o próprio Gamaliel, agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Ah, oh, aleluia! Houve concordância. Puxa vida, Gamaliel. Cara, você está falando a verdade. Se for de Deus, não tem como a gente lutar contra. É interessante, veja. A vontade de Deus, ela é feita, ela é realizada. Agindo Deus, quem impedirá? Então, veja, por mais que nós venhamos a exercer algo por nós não vamos vencer na nossa força. Mas se vivemos e atuamos no centro da vontade de Deus,
as coisas acontecem. Por luta. Tem luta contra o mundo, tem luta contra o diabo, tem luta contra nós mesmos, que podemos ser enganados, mas a vitória é certa. Somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. E essa palavra não impede, por exemplo, de um mártir ser morto. Quando Estevão é interpelado pelo sumo sacerdote e expõe numa tese maravilhosa, depois você leia em Atos capítulo 7, a respeito da história de Israel e daquilo que fez Deus ao manifestar Jesus Cristo para Israel, o Messias prometido para Israel. Porém, este primeiro mártir da igreja, após excelente explanação de um homem cheio do Espírito, olha o que acontece com aqueles que o ouviam. Olha o que acontece com aqueles que não aceitaram o apelo divino. Olha o que acontece com aqueles que, infelizmente, estão cegos no seu próprio ego legalista. Atos, no capítulo 7, no versículo 54 ao 8, versículo 1, que diz assim, um pouco do versículo 1. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. Lançando-o fora, arrastaram ele até fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então, ajoelhando-se, clamou em alta voz. Imagine as pedras grandes, sendo jogadas nele, as fraturas, os hematomas, o sangue percorrendo pelo seu próprio corpo. Clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Saulo observou. Saulo aprovou o martírio de Estevão. E Saulo se manteve fiel à sua visão religiosa farisaica hebraica, legalista, de soldado de Jeová. E continuava perseguindo, e pegando cartas, e aprisionando, e fazendo sofrer os nossos irmãos da igreja primitiva. Até que no capítulo 9 de Atos, agindo Deus, quem impedirá? Saulo é lançado por terra. Jesus se apresenta a ele em glória, que lhe cega a vista. Quando a glória de Deus se manifesta, ninguém fica de pé. Olha, em toda a palavra de Deus, quando a glória de Deus se manifesta, meu amigo, é peso para a carne. Por causa do pecado, a santidade de Deus é tamanha que a carne não suporta. Você se esvai de forças. Você se esvai do seu próprio eu. Isaías, Jeremias, os sacerdotes da consagração do templo de Salomão, João, Daniel, todos tiveram que ser levantados por Deus, porque ao contemplarem uma teofania
se abateram, foram humilhados na sua força física, não conseguiram ficar de pé. E aí ele é tocado pelo Espírito Santo, é batizado nas águas, e de perseguidor, algoz perseguidor, agora passa a ser perseguido. Agora perseguido pelos dois, não compreendido por um, porque era perseguidor e nunca tinha medo dele, e é perseguido por aqueles pares, seus irmãos de fé do passado, que mataram Estevão. Olha aí, olha pelo que vai passar este homem por causa do Evangelho de Cristo. E alguém vai meditar mais para frente. É emocionante, gente. É emocionante ver e ler a palavra e compreendê-la. É lindo demais. Porque você sabe que isso aqui não é conto. Isso aqui não é fábula. Isso aqui não foi criado por uma mentezinha cheia de iluminação egocêntrica ou ideias como eles criaram essas histórias dos filmes aí, da Guerra das Estrelas. Não tem nada a ver isso, cara. Isso aqui é saga. Isso aqui são experiências pessoais de pessoas verdadeiras como nós. São testemunhos. Testemunhos de história, na história, que mudaram a história. E nós somos as atuais testemunhas dessas histórias, desses testemunhos. Isso é uma saga. Isso é maravilhoso. A ação de Deus na história do homem é uma saga de personagens reais, em carne e osso. Não foram fábulas engenhosamente contadas. Então, lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 6, ele era perseguidor da igreja. E quanto à justiça que havia na lei, irrepreensível, ele guardava ali as vírgulas da lei. Todo o propósito moral, espiritual da lei, ele guardava. E este zelo da lei fazia com que ele fosse perseguidor. Dava a ele autoridade para ser. Não era só isso, ele galgou uma posição hierárquica de atuação policial, militar, respeitosa, para atuar desta forma. Ele era preparado, civil, religiosamente, academicamente, para lidar e fazer isso. Mas, versículo 7, mas, como tem mas na Bíblia, né? Na sua vida tem mas? Na minha vida tem. Eu estou solteiro, mentiroso, malandro, mas encontrei Jesus. Irresponsável, cheio de ego inflado, né? Acreditando na força do meu braço, que já não tem tanta força com 54 anos. Está perdendo, né? Não confio na carne. Porque ele mesmo afirma no versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda. Por causa de Cristo. Veja, tudo aquilo que motivava ele a ser perseguidor. Imagina aquela situação lá em Atos 9, quando ele percebe que ele estava perseguindo a Jesus. Saulo, por que me persegues? Não, mas ele estava perseguindo-os no caminho.
Saulo, Saulo, por que me persegue? Meu Deus, o cara está perseguindo Deus. Isso é que é cair por terra, né? Isso é que é a conversão verdadeira. Por quê? Você está indo numa direção para baixo, achando que você está certo, mas indo de mal a pior. Com todo o teu zelo religioso, com toda a sua formação, com tudo que você tem de inteligência, de estudo, de aparência, de força, de conhecimento de artes marciais e acadêmicas e sistêmicas e temáticas e estruturais e familiares, genéticas e italianos e aí vai essa baboseira toda aí, ó. E para Cristo não presta para nada. A tese de Paulo é aqui, ó, não presta para nada. Não vale nada. Porque copo cheio não entra nada. Transborda. Esvazie-se. Humilhai-vos, humilhai-vos debaixo da mão poderosa de Deus e Ele vos exaltará. É Ele que vai te exaltar. Você sabe de uma coisa? Vem à mente agora. Somos uma igreja tão pequenininha. Somos uma igreja tão diminuta. Eu vou ser assistido por 30, 40 pessoas aqui, se for. Aí o mundo olha para mim e fala, o cara é um derrotado, é o pastor Zé. O cara é o pastor Zé. Você acha que eu entro nessa narrativa? Você acha que eu faço as coisas meia boca? Vocês são valiosos. Quem está me ouvindo aqui é muito valioso. Uma alma vale mais do que o mundo todo. A tua alma é muito valiosa. Então tudo aquilo que Deus colocou no meu coração ao meditar sobre esse texto é Deus falando para você. E se eu sair da palavra, reprove. Faz prova do meu espírito para com você, da minha comunhão, da minha verdade para com a igreja. Você vê o Otaviano uma simplicidade, um homem acessível. Se Deus não quer que a gente estoure de gente, fique cheio de gente ali, em quantidade de pessoas, mas a nossa qualidade caia de uma vida íntima com Deus, de adoração, de respeito, de liberdade para atuar de forma em adoração. Isso é verdadeira irmandade, isso é verdadeira igreja. Se Deus quer que a gente fique pequenininho, que fique. Se Deus quer que venha aumente, aumente. Mas a vontade de Deus é essa. Você acha que no meu ego, às vezes, eu se digo, pô, é tão pequenininho, por que você fica aí? Vocês são meus irmãos. Eu amo vocês. E eu me dedico nesse ministério a vocês. E todos aqueles a quem Deus quiser. Por isso que a gente reputa tudo como perda. Porque vendo Cristo no nosso caminho, a gente cresce. A gente se alegra. A gente fica cheio de esperança. Sim, versículo 8. Deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considera como refúgio para conseguir Cristo. Veja, tudo aquilo que ele perseguia, que ele tentava bater, que ele tentava destruir, ele percebeu que agora ele tinha que construir. Tudo aquilo que ele condenava, agora ele percebeu que pela vontade de Deus, ele tem que salvar, ele tem que aprovar. Vocês estão percebendo a sociedade condenando a verdade, condenando a honra, condenando a família, condenando as crianças, condenando o homem e a mulher.
Nós devemos lutar por estes valores da nossa sociedade. Porque a tentativa é destruir. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Se você age na construção da verdade, cumpre-se João 10:10. Uma vida abundante. Em todos os aspectos. Da sua vida pessoal, íntima, da sua vida matrimonial, da sua vida profissional, da sua vida ministerial, da sua vida social. Tudo age em prol da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Qual é a vontade de Deus para que você cresça? Mas para você entender isso, você precisa buscar. Porque o conhecimento de Cristo é sublime. Ele deixou tudo para trás para procurar entender como é esse conhecimento que está escondido, não na escuridão, não nas trevas. E Abacuque, no jogo no capítulo 2, procura lá, ou no capítulo 3, ele esconde no Shekinah, ele esconde na luz, e revela aquele que busca. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Pede sabedoria, Tiago capítulo 1. Não pede como a onda do mar, não. Pede com fé. E Deus vai te dar. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Começa a ser sábio, respeitando Deus, respeitando as coisas de Deus. Provérbios 1, verso 7. Lá em Hebreus capítulo 5, de 11 a 14, você já está há muitos anos no Evangelho. Você já ouviu muitas pregações. Você se alimenta delas diariamente. Eu não digo para que você ouça muitas pregações de outros pastores, porque Deus está falando para a igreja aqui, a nós. Porque muita informação te gera confusão. Medita muito profundamente em cada palavra que está sendo dita aqui hoje. Repita esse vídeo, ouça esse vídeo, grave em podcast e passe no carro enquanto você dirige, ou em casa enquanto você lava a louça, faz comida. Repete, repete, repete. Para que Cristo fale ao seu coração. Para que você cresça nesse conhecimento sublime, nessa profundidade de conhecimento, que você mergulhe mais profundamente no oceano do Espírito. Olha o que ele diz aqui, o autor aos Hebreus, capítulo 5, versículo de 11 a 14. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido, bebês espirituais, levados de acordo com todo tipo de doutrina, sem conhecimento da graça, sem conhecimento da misericórdia, sem conhecimento da palavra, sem adoração. Meu povo erra por não conhecer a palavra de Deus, por não conhecer a Deus, ao Deus da palavra. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos. Para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Não preciso nem falar, né? O texto já explicou. Versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo.
A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Nós somos salvos pela fé, não por obras. Nós somos salvos em quem cremos. Você não se salva. Quem te salva é Jesus. Quem te salva é a cruz. Não é a lei. Não são as obras. Não são os títulos. Não é o serviço ao próximo. Por mais atuante que você seja, estas coisas expressam a mudança de Deus na sua vida. Estas coisas expressam a sua disciplina em ser perfeito. Perfeito para Deus. Para que os outros que falam mal de você se envergonhem, porque você é um homem santo. É uma mulher santa. Com um procedimento justo. Que faz aquilo que é certo, porque tem discernimento do bem e do mal. Pessoal. Da sua atitude, se a sua atitude foi certa ou errada. Se você o que falou você foi certo ou errado. Apesar de que hoje a narrativa politicamente correta acaba com a verdade. Acaba com o certo. Propaga o errado como se fosse verdade. Propaga a mentira como se fosse errado. Verdade. Ai daquele que toma o amargo por doce e o doce por amargo. Ai daquele. Então a justiça baseada na fé está lá em Romanos 3, no versículo 25, que fala assim, perdão, do 21 ao 25, olha só. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, olha, testemunhada pelo Pentateuco e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos, entre colchetes, e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A lei mostrou que todos nós somos pecadores, incapazes de obedecer à lei de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, da sua misericórdia, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador de todo aquele que tem fé em Jesus. Que maravilha! É uma palavra de Deus. Meu Deus! É empolgante demais. Como ela expressa essa verdade gratuita de salvação. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza de que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus? Você tem certeza que você foi alcançado pelo sangue? Foi resgatado pelo sangue, pelo sacrifício vicário? Hoje você adora, selado pelo Espírito Santo da promessa. Hoje você tem comunhão com Deus e consegue interpretar a palavra assim como eu estou fazendo? Você consegue. Se você quiser, você consegue. Basta você entregar teu coração. Basta você fazer um voto de servir a Deus como Senhor e Salvador. De glorificar a Deus através da sua boca. Da sua prática de vida. Que é o que Paulo vai nos continuar formando a gente no versículo 10 e 11. Quando ele fala, para conhecer, para o conhecer,
e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que, de algum modo, alcance a ressurreição dentre os mortos. Veja, a nossa fé é baseada num túmulo vazio. A morte de Cristo sem a sua ressurreição, a sua obra não estaria completa. Por quê? Porque é na ressurreição de Cristo que nós, eu e você, temos esperança. Porque nenhum outro é comparado a Jesus. Porque ele ressuscitou. Nem Teudas, nem Judas, nem Budas, nem Marias, nem Paulos, nem Franciscos, nem Mohammeds, nem Catarinas. Ninguém pode ser comparado a Jesus. Ninguém ressuscitou. Todos estão enterrados, mas Jesus não está. O seu túmulo está vazio. Ele ressuscitou. 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo fala a respeito dos testemunhos de mais de 500 irmãos que viram Jesus ressurreto nos 40 dias que ele ficou aqui, ministrando a sua palavra. Mas lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 16, ele diz assim: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. 1 Coríntios 15, do versículo 16 ao versículo 19. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. A sua esperança foi anulada. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Seguimos a doutrina, lutamos pela fé cristã, pelos valores do Evangelho, mas não temos esperança. Nos santificamos, nos apartamos das festas carnais, do prazer carnal, de inflar o nosso ego, de impor a nossa força e a nossa vontade, de nos humilhar e abater no pó, sem esperança. Estamos vendo testemunhos de pessoas que foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus Cristo. Maria, Pedro, Tiago, Natanael, João, Paulo, todos os apóstolos e mais de 500 testemunhas. E como Saulo fala, ele fora de um tempo, né? Viu Jesus depois, como nascido fora do tempo. Viu Jesus ressurreto e mudou a vida dele. Ele diz assim, para conhecer o poder, esse é o poder. Essa esperança, essa divina esperança que norteia a nossa vida, as nossas obras, o nosso pensamento, a nossa comunhão com a família, com os irmãos da igreja, não olhando para as aparências. Deus não olha as aparências, meus irmãos, Deus não olha os títulos, não há acepção de pessoas. O caminho é reto, o caminho é estreito, não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Ele vai ali naquela toada simples, comum, gostosa, que gera o benefício para nós. Uma vida abundante, um autoconhecimento, sabe, uma autoestima de um sacerdote espiritual.
de quem tem ciência daquilo que é certo e daquilo que é errado, de quem tem ciência daquilo que edifica e daquilo que não edifica, de quem tem ciência daquilo que é mortal e daquilo que é eterno, tem ciência daquilo que é ruim, daquilo que é bom. E ele vai até o sofrimento de Jesus. Paulo, ele sabe que ele vai sofrer, né? O próprio ministério fala assim, quando ele é levado àquela casa do irmão ali, de Atos 9, né? Quando ele é levado àquela casa para que ele fosse curado da sua cegueira, né? Ele fala assim, não te importes, eu sei o quanto ele vai sofrer pelo meu nome, né? Como a gente gosta de tudo muito bem explicadinho, né? Aqui, ó, versículo 16, ó. Pensa de Deus, né, cara? Deus acabou de falar para mim, mostrar para vocês. Olha isso. Mas o Senhor me disse, vai porque este é para mim um instrumento, versículo 15, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que como escamas caíram dos seus olhos, e ele estava 3 dias sem comer, ele comeu, ele se fortaleceu, foi batizado. Imagine a transformação, né? De um perseguidor para um perseguido, de um religioso para um adorador, de um pecador para um santo. E ele fala, conformando-me com ele na sua morte. Costumo usar essa ilustração para que você possa entender e compreender a sublimidade do conhecimento de Jesus. Quando você lê um jornal ou algum artigo, você se informa. Você está tendo acesso à informação. Isso é bom. É discernimento daquilo que está acontecendo ao seu redor. Da vida da sociedade, da vida da política, da vida da religiosidade, da vida das leis, da vida das pessoas. No seu bairro, enfim, lá hoje a gente tem acesso até a Afeganistão, né? Longe pra caramba, mas está lá, ele pode se informar, né? E aí você entra na escola, você começa a estudar ciências, matemática, geografia, história, você começa a se formar. Você começa a tomar forma como um cidadão. Por isso que a Bíblia diz assim, ensina a criança, forma a criança, como ela deve ser formada. Que da forma que ela for formada, ela não vai se deformar. Tanto para o bem, quanto para o mal. É assim que se identifica essa palavra. O estudo forma, dá forma à nossa maneira de pensar, à nossa maneira de entender, a nossa maneira de atuar. Você é formado em alguma coisa? Paulo, ele tinha essa formação religiosa. Ele tinha essa forma religiosa, farisaica, de zelo para o mal. Mas quando Deus o encontra, um vaso de desonra, um vaso de morte, um vaso de perseguição, um vaso de engano, de mentira, e o transforma num vaso de glória, você imagina o contraponto, tudo aquilo que ele era usado que Paulo usava para o mal, começou a ser usado para o bem. O seu zelo para com Cristo, a sua dedicação para com Cristo, a sua disposição para com Cristo era tão ferrenha quanto era para a destruição do caminho. Vocês perceberam? Que a formação dele como criança, como estudo, como todos os aspectos doutrinários que eram usados para o erro, agora vão ser usados para o bem. E você duvida desse zelo, você duvida
do foco? Você duvida da dedicação de Paulo ao Evangelho? Como ele era induvidável na sua ação para o farisaísmo, para o judaísmo. Isso é inquestionável. Então Deus usa a sua formação para dar uma forma. E é o que Paulo fala aqui. Conformando-me com ele na sua morte. Aqui é o ápice da sua meditação, quando ele fala que ele abdica dos seus títulos, que ele abdica da sua formação, que ele abdica da sua herança genética, que ele abdica de tudo que ele tinha, que ele considera aquilo como esterco. Porque ele percebeu que ele estava errado. Mas aquela informação, aquela formação, Deus pega este vaso e o conforma. Então, quando você serve a Cristo, você toma forma de Cristo. Você passa a ser um vaso útil para Deus. Você toma forma de algo que Deus pode usar. Não com aquilo que é velho. Não com aquele pano velho. Não com aquele odre velho. Mas com um pano novo. Com um odre renovado, restaurado, novo. Para ser usado para a glória de Deus. É isso que ele quer expressar aqui. Abatas. Estabelece a vontade que há no seu coração e submeta a ela a vontade divina. E você vai ver as coisas acontecendo na sua vida. Você vai ver Deus abençoando a sua vida, a sua caminhada, te dando revelação, abrindo o seu entendimento, te dando graça, te dando misericórdia, te dando resiliência, te dando capacidades que você não tem. E fazendo você alcançar posições que você jamais imaginou. Estou eu aqui falando para você isso que para mim era impossível. Eu não planejei isso mesmo, sabe? Eu sou tão grato, tão grato, tão grato. Sou um homem realizado. Porque eu tenho a ação de Deus na pessoa. Me constituiu emoções tão profundas. Me deu capacidade de obedecer, me deu capacidade de entender. Que o Senhor seja exaltado. Que o Senhor seja adorado. Através da minha vida. O meu maior desejo é que você seja alcançado. Que você seja abençoado. Que você tenha aquilo que eu tenho, porque não é meu. Não sou eu. Não sou eu, meus irmãos. Eu só estou lutando para que se cumpra na minha vida o versículo 11. O outro. Eu vim alcançar a ressurreição. Do meu jeito. Da minha maneira de adorar. Entender estes mistérios tão profundos que Deus, na sua maravilhosa graça, quer compartilhar com a gente.
Que Deus te abençoe. E que a graça possa te renovar a cada dia. Vai regando com lágrima, vai regando. Vai dependendo, vai. Deus está colhendo. E quando a gente chora de gratidão. A gente chora de alegria. Que Deus te abençoe, meus irmãos. E que Deus colha as tuas lágrimas de gratidão. Em nome de Jesus. Amém.